Em nome de Allah, o mais beneficente, o mais misericordioso. Neste vídeo, respondemos a um vídeo intitulado Mesmo Certo, o Islã está errado, o dilema islâmico, que pretende provar que o Islã é, na verdade, falso por contradizer-se. O autor desse vídeo estruturou seu argumento em 3 partes. 1. Entendendo o Islã. 2. O Alcorão e a Bíblia. E, por fim, 3. Erros fatais do Islã. Apresentando o chamado dilema islâmico como uma objeção intransponível à veracidade do Alcorão. Este vídeo não apenas responde a essa crítica ponto por ponto, como também mostra que o que chamam de dilema não passa de um equívoco metodológico. Também desmascaramos os abusos na interpretação dos versículos, os saltos lógicos e a tentativa de impor uma epistemologia cristã moderna sobre a cosmologia islâmica. E não se preocupe, faremos isso com clareza e com base para qualquer um entender que o Islã segue irrefutável, pois ele é a verdade. Entramos agora na terceira sessão do vídeo. Chegou a hora de enfrentar com honestidade e sem rodeios os chamados erros fatais do Islã. Alegações essas que alguns críticos usam para tentar refutá-lo a partir de dentro. Esses erros, segundo eles, giram em torno de 3 eixos principais. Questões históricas, como a crucificação de Jesus, filho de Maria, que a paz de Allah esteja com ele. Argumentos pró-trindade e, claro, o famoso dilema islâmico, que virou o queridinho entre os apologistas cristãos modernos. Mesmo sendo um tema que aparece mais adiante na cronologia das críticas, acho melhor lidarmos com o dilema islâmico logo de cara. Ah, mas por quê? Porque ele serve de alicerce meta-apologético. Ou seja, se ele cai, boa parte das críticas que vêm depois também caem. E não é só isso. Além de rebater esse dilema, vou fazer um panorama geral de alguns versículos frequentemente mal interpretados. E o pior, fora da metodologia tradicional do tafsir. Que Allah conceda sabedoria a essas pessoas que, ao invés de se aprofundarem nos próprios textos, preferem atacar o do outro. E ainda sem erudição alguma. O professor Khalil Andani, que tem uma ótima capacidade de resumir esses debates, apresenta o chamado dilema islâmico de mais ou menos assim. O Alcorão confirma a inspiração divina, a autoridade e a preservação do Antigo e do Novo Testamento. O Alcorão contradiz os ensinamentos do Antigo e do Novo Testamento, especialmente em relação à Trindade, a divindade de Cristo, a ideia da expiação vicária, etc. Logo, se o Alcorão é verdadeiro, então o Antigo e o Novo Testamento também são. Conclusão. Portanto, o Alcorão se contradiz e é falso. Parece arrumadinho, né? Só que o problema já começa na primeira premissa. Eles confundem termos essenciais. Por exemplo, Taurá com a Torá rabínica, Zabur com os Salmos hebraicos e o Injil com o Novo Testamento cristão. Também há a velha confusão entre Wahy e Mushaf, ou seja, entre a revelação divina e a sua forma física. Confundindo então o Wahy, a própria revelação divina, com o Mushaf, que é a cópia física da palavra de Allah, o Alcorão. Os cristãos usam a Sura Al-An'am no Aya 115 para confirmar que o Kalamullah, a palavra de Deus, é imutável e, portanto, nem a Torá nem o Evangelho se corromperiam. Esse trecho diz o seguinte: a palavra do teu Senhor foi aperfeiçoada em verdade e justiça. Ninguém pode mudar suas palavras. E ele é o todo-ouvinte, todo-sábio. Isso é uma crítica horrível, já que de fato o Kalamullah é incorrupto, mas isso não se aplica às cópias físicas feitas por mãos humanas. Trata-se de um erro básico de interpretação dos termos. Um cristão deveria provar que uma cópia física do nobre Alcorão, de papel, com capa e corada, seja a propriedade metafísica do Verbo Divino. E então, se tacássemos fogo nessa cópia, estaríamos tacando fogo na palavra de Deus, literalmente. Isso parece fazer sentido para você? Exatamente. É um absurdo, o que é abjeto frente ao Islã. Daí que surge o termo Mushaf, uma cópia física do nobre Alcorão, em contraste com o Kalam Allah, a palavra de Deus. Como se já não fosse o suficiente, temos outro furo nessa teoria. Então,
Seguindo os passos dos profetas, enviamos Jesus, filho de Maria, confirmando a Torá revelada antes dele, e lhe demos o Evangelho, que contém orientação e luz, confirmando o que foi revelado na Torá, um guia e uma lição para os tementes a Deus. Sura Al-Maidah, Ayat 46. Se fosse o caso de o Novo Testamento ser o Ingeu imutável, então haveria de termos outra contradição. O Ingeu foi escrito por Jesus? Obviamente não. Como Don Stewart em Did Jesus Write Anything? Diz, tudo o que podemos saber com certeza é que Jesus poderia ter escrito cartas ou livros se assim o desejasse. Por que ele não nos deixou nada escrito? Seja um arranjo sistemático de seus ensinamentos ou seus pensamentos íntimos, simplesmente não sabemos. Os evangelhos são, como a tradição oral dos adoradores da cruz diz, de autoria de Marcos, Lucas, João e as cartas paulinas, ou melhor dizendo, de Paulo. E note que absolutamente nenhum evangelho foi escrito pelo profeta Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja com ele. Sendo assim, é óbvio que o Ingeu não se refere ao Novo Testamento, e sim às palavras e à pregação de Jesus Cristo. O professor Bassam Zavadi, em seus artigos no Call to Monotheism, demonstra com clareza que o Islã ensina a existência da corrupção textual das escrituras judaicas e cristãs. Ibn Taymiyyah reforça que quando o Alcorão menciona a Torá, o Evangelho, os Salmos e o próprio Alcorão, pode estar se referindo tanto aos livros específicos quanto ao gênero geral das revelações. Ou seja, a Torá mencionada pelos muçulmanos não é a versão corrompida em posse dos judeus, mas sim a revelação pura entregue a Moisés, que a paz esteja com ele. O Dr. Ahmed Deedat reafirma que a Torá dos judeus não é a Taurá revelada a Moisés, de modo semelhante à relação entre o Injil e o Novo Testamento. Essa distinção também é reconhecida por acadêmicos ocidentais. Deixarei os nomes e artigos na descrição, para não tomar muito tempo do vídeo neste ponto. Portanto, a crença islâmica é clara. A Taurá e o Injil foram revelações divinas verdadeiras, mas as versões preservadas pelos judeus e cristãos foram adulteradas. O próprio Alcorão confirma que Jesus veio como continuação da Torá revelada antes dele e recebeu o Injil como guia e luz, validando aquilo que ainda restava de verdadeiro entre as mãos de seu povo. Isso desmente completamente a primeira premissa do chamado dilema islâmico, que afirma que o Alcorão reconhece o Novo Testamento e a Torá rabínica como verdadeiros. E como um argumento só é válido se suas premissas forem verdadeiras, o dilema islâmico não passa de uma falácia, estando muito longe de refutar o Islã. O Islã sofre ataques desse nível por todo o Ocidente. Na verdade, sofre ataques ainda piores. O dilema islâmico é um retrato das objeções levantadas contra o Islã, enviesadas, falaciosas e sem nenhum fundo de verdade. Por isso, a Nasir Mídia nasceu com o propósito de defender a verdade em nome de Alá. Isso porque Alá é a verdade, e porque Alá é o Altíssimo, o Grandioso. Obrigado por assistir, e louvado seja Alá.